Olá, turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando um novo capítulo. Ao você pegar o livro número 9, pegue lá o capítulo número 10 sobre Oceania, lá na página número 196. E então, esse capítulo, nós vamos estudar o capítulo 10 no final do mês de outubro, na aula de hoje, e também no mês de novembro, e finalizamos o capítulo número 11. E com isso nós estudamos todos os capítulos, os 11 capítulos nessas aulas que nós tivemos com vocês, né? Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno. Obrigado pelas vitórias alcançadas até o prezado momento. Esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando, e nos conceda uma boa aula e possamos ter o entendimento da mesma. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas até o prezado momento, e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares também e a nós. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como você viu no início do slide, nós estamos estudando já sobre a Oceania, que vai da página 196 até a página número 210. E antes de começar a nossa aula, eu vou fazer o uso da leitura da nossa página 196. E diz assim: localização. A Oceania está localizada nos 4 hemisférios da Terra e é demarcada pela linha internacional de data, que é chamado LID, e é o menor de todos os continentes, com uma área total de 8.942.252 km², formado por um conjunto de terras emersas, separada pelas massas líquidas do Oceano Pacífico e Oceano Índico. Por isso que é chamado de Oceania, porque ele está situado entre dois oceanos. O maior oceano do mundo, o Oceano Pacífico, e depois o menor, Oceano Índico. Entre essas duas áreas, nós temos essa região da Oceania. E quando você fala em terras emersas, eu estou falando em áreas continentais, tais como Austrália, Nova Zelândia, que são os maiores, e depois aquele conjunto de ilhas. O que faz da Oceania um continente é a proximidade entre pequenas e grandes ilhas. E nós vamos estudar então quais são essas ilhas. Então, o maior de todo o espaço continental é a Austrália. Depois vem a Nova Zelândia, que é formado por duas ilhas, Ilha do Norte e Ilha do Sul. Depois vamos ter um conjunto que nós temos dividido em 3 partes: Micronésia, Melanésia e Polinésia. É o conjunto que nós temos formado então pela essa região da Oceania. E continuando a leitura que nós estamos lendo, a Oceania é formada pela Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que representam as maiores partes, né, que massa de terras imersas, e por um conjunto de aproximadamente 10.000 ilhas que integram os países da Oceania ou constituem possessões de outros estados. Então nós vimos que as maiores extensões de áreas continentais é Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. E depois tem um conjunto de mais de 10.000 ilhas. Alguns historiadores e geólogos colocam essa formação de mais de 10.000 ilhas sendo de origem de atividades vulcânicas, já que essa região da Oceania, o encontro dos dois oceanos, Pacífico e Índico, no Pacífico nós temos muitas atividades vulcânicas. E essas atividades vulcânicas deram origem a essas ilhas. Então temos mais de 10.000 ilhas, conforme nós lemos, que é então formada por antigas atividades vulcânicas. Essas atividades vulcânicas, elas se formam e depois elas se explodem e depois não tem mais nem nada de estruturação, acaba com tudo
e forma-se essas ilhas, em linhas gerais, só para você ter um entendimento dessa formação. E ali lemos que muitas dessas ilhas elas estão formadas em áreas de estados. O que significa estados? Aqui no texto, estado está significando o seguinte: países. Então tem várias ilhas na Oceania que é de posse, por exemplo, norte-americana, posse francesa, posse italiana, né? Posse portuguesa. Infelizmente, o Brasil não tem nenhuma ilha nessa região aí da Oceania. Então, por que tem posse desses estados, como se tem da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos? Porque quem que conquistou, colonizou e deu formação dessas áreas foram esses estados que eu citei, ou seja, esses países. Por isso que é dominado por essas mesmas. Continuando a leitura na página 197, nos diz o seguinte: 14 países independentes constituem politicamente a Oceania. Então você vê, de 10 mil regiões que nós temos, 10 mil ilhas, 10 mil grupos que nós temos ali, 14, só 14 que são independentes. Os outros são o quê? Estados que até hoje são dependentes da própria colonização, ou dos ingleses, ou dos franceses, ou dos holandeses, que deram a origem a essa localidade. Além dos 3 países maiores, como a causa Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, o continente é comumente dividido em 3 conjuntos de ilhas. E essa divisão leva em conta as populações locais e as etnias predominantes de cada um dos seus agrupamentos. Então vamos ver agora com vocês alguns slides relacionados ao assunto da Oceania. E nós estamos na semana do dia 26 a 29 de outubro de 2020. Essa aula está no meu canal do YouTube. Esse espaço que está observando aqui é a ópera, né, de Sydney, que está concentrado. Sydney é a capital social, capital turística da Austrália. É como se fosse assim, Brasil, só para você ter entendimento. Brasil, nós temos 3 capitais. Você sabe muito bem dessas 3 capitais. Não é novidade, mas só relembrando. Capital administrativa do Brasil é Brasília, Distrito Federal, DF. A capital social do Brasil é Rio de Janeiro. E a capital econômica do Brasil é São Paulo. A mesma coisa temos na Austrália. Austrália, a capital administrativa é Canberra. A capital social é Sydney. E a capital econômica, Melbourne. Então, como o Brasil temos 3 capitais, mas a capital administrativamente do país é Brasília, lá também na Austrália a capital administrativa é Canberra. Então aqui você pode observar, esse é a ópera Sydney, da cidade de Sydney, onde são feitos vários shows. Esses aqui são luzes, né, que são jogados nessas conchas, e essas conchas aqui, conforme o período do ano, ou conforme a apresentação cultural, ou a apresentação de uma determinada espaço que vem nessa localidade, eles fazem nessas conchas. Ok? Vamos então agora à nossa localização geográfica da Oceania. Oceania ela é cortada pela LID, Linha Internacional de Data. O que quer dizer que essa LID, Linha Internacional de Data? Essa, olha, voltando à linha. Linha Internacional de Data. Essa linha, ela diz o seguinte: você tem o GMT, que vai ser a linha que está lá na cidade de Londres, que vai separar o mundo oriental e o mundo ocidental. E esse GMT, ele vai ser o 0 horas, né,
Para o Brasil ele vai diminuir e para os países europeus e asiáticos ele vai aumentando as suas horas, né? Então o GMT, que é uma linha também, linha imaginária criada pelo homem, ela é a linha que vai ter os fusos horários. Agora, essa linha que você está vendo no texto, LID, Linha Internacional de Data, ela significa o quê? Essa linha é a linha que vai trocar o dia da semana. Então, por exemplo, quando vai dar lá, por exemplo, o dia, a passagem do ano 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, se dá nessa linha date, né? Linha Internacional Data. Bem nessa localidade ela vai transportar. Por isso que Sydney é uma das primeiras cidades do mundo que vai ter o quê? A ocorrência do primeiro dia da semana através da linha internacional de data, né? Também essa linha é imaginária. E aqui nós temos essas conchas que você pode observar na figura anterior, que é a Ópera Sydney, que está situada na cidade de Sydney. Agora, a Oceania está localizada nos 4 hemisférios da Terra. Aí você pode dizer, quais são os 4 hemisférios da Terra? Então nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então, podemos observar aqui nesse quadro. Aqui nós temos o norte, aqui nós temos o sul, aqui nós temos leste e aqui nós temos o oeste. E aí nós podemos observar esses 4 hemisférios da seguinte forma. Olha só nesse mapa. Esse mapa você pode observar a formação da Austrália, Nova Zelândia e as ilhas. Dá uma olhadinha nesse mapa, uma olhada observada para a gente começar a explicar o mesmo. Conseguiu observar? Então, olha isso aqui. Temos aqui a Austrália, temos aqui a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. São os 3 maiores. E aqui nós temos um conjunto de ilhas, chamado Micronésia, aqui um conjunto de Polinésia e aqui um conjunto de Melanésia, sendo banhado pelo Oceano Pacífico, e aqui nós temos o Oceano Índico. Mas esse slide, eu quero dizer o seguinte, bem aqui, ó, aqui eu estou passando o mouse, nós temos a linha do Equador. Olha só a linha do Equador. Aqui é a linha do Equador. Tudo que está aqui para cima, nós consideramos como hemisfério norte. Tudo que está aqui para baixo é considerado hemisfério sul. Portanto, a Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, elas estão situadas no hemisfério sul. A maior parte das ilhas da Melanésia, hemisfério sul. Polinésia, a maior parte, no hemisfério sul. Só a Micronésia que está situada no hemisfério norte. Agora, essa linha aqui, está vendo aqui, ó, Linha Internacional de Mudança de Data. É aquela LID que eu falei para vocês. Para cá é o hemisfério leste e para cá o hemisfério oeste. Ou seja, então aqui em cima temos o hemisfério norte, aqui nós temos o hemisfério leste, aqui tem o hemisfério sul e aqui o hemisfério oeste. Então ele está a Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, né? E essas ilhas todas, elas estão situadas em 4 hemisférios. E aí eu falei para você, né? Tem a linha internacional data, então são as primeiras cidades, né? Aqui, por exemplo, Auckland, né? Depois vem a cidade de Sydney e assim vai indo até chegar ao Brasil nessa mudança de linha internacional da data. Então, só vocês refletindo e observando esse mapa. Aqui temos a linha do Equador, tudo que está situado aqui em cima é hemisfério norte e tudo aqui situado embaixo é hemisfério sul. Essa linha internacional de mudança de data, aqui é leste e aqui é oeste. Então, aquele texto que eu mostrei para vocês e que lemos no livro, na página 196 e 197, nos propõe que a Oceania está situada nos 4 hemisférios. Ok? Então, você já deu para entender bem. A Oceania, temos a linha do Equador,
para cima, norte, para baixo, sul. Aí temos a linha da mudança de data para esse lado leste e para o outro lado oeste. Essa, então, é a formação dos 4 hemisférios que temos a região da Oceania. A Oceania, outra vez aqui, mostrando para vocês a ópera Sydney, que fica numa das margens da cidade de Sydney, capital social da Austrália. Velho Mundo. O Velho Mundo ele é conhecido por esses continentes, como a Europa, o continente asiático e a África. Esses 3 continentes são banhados pelo Mar Mediterrâneo. Então, todos os países que fazem parte do contexto europeu, que nós estudamos esse ano, né? Quais são os países? Um exemplo, posso citar um exemplo de países da Europa. Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Holanda, né? Aí também nós estudamos sobre o continente asiático. O continente asiático nós colocamos, por exemplo, Índia, Israel, Síria, Líbano, Turquia, que são banhados pelo mar Mediterrâneo. E a África, os países que nós estudamos no 8º ano, são os países que estão no hemisfério, na região da África do Norte. Como exemplo, Egito, né? Tunísia, Marrocos, que fazem parte desse contexto. Então, esses países que foi citado, nós chamamos de Velho Mundo. Então, essa junção entre a Europa, a Ásia e a África, que é banhado pelo Mar Mediterrâneo, nós conhecemos como região do Velho Mundo. Agora, Cristóvão Colombo, ele sai da sua região, lá do continente europeu, da Espanha, e falou o seguinte: eu quero ir até a Índia, mas não por estradas terrestres, né, de cavalo ou carroça, alguma coisa nesse sentido, no tempo dele. Então eu quero dar a volta no mundo, já que a Terra é redonda, pelo conhecimento dele, né, lá em 1400, e ele fez esse caminho, saiu da Espanha, deu a volta no mundo para chegar na Índia. Mas na cabeça dele, ele nunca imaginava que no meio do caminho ele iria encontrar o quê? Um novo continente, chamado continente americano. Então, ele não conseguiu dar a volta no mundo todo, porque ele não sabia que tinha no meio do caminho o continente americano. E esse continente americano foi conhecido como nós conhecemos hoje, como o continente Novo Mundo, o continente americano, né? E aí, então, James Cook, ele foi fazer uma viagem para ver se tinha uma outra região que não tinha sido conquistada ou colonizada ou não tinha sido descoberta por ninguém. E James Cook, o inglês, sai da Inglaterra e vai até o sul da África e vai com a deriva dos ventos e tal, ele chega na região da Nova Zelândia e depois conquista a Austrália. E ao observar que o povo primitivo, chamado de aborígenes para a Austrália e maores para a Nova Zelândia, ele viu que tinha conquistado, chego a uma nova região. E essa nova região, o texto diz que é conhecido como Novíssimo Mundo ou Oceania. E o que significa Oceania é, quando você fala em Oceania, nós falamos que são terras imersas, banhadas pelo Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Então nós temos essa região chamada Novíssimo Mundo, a Oceania. Aqui, aquilo que eu acabei de dizer para você. A Europa, África, Ásia, nesse espaço que eu estou passando no mouse, bem aqui nós temos o mar Mediterrâneo, todos os países que fazem parte do contexto que é banhado pelo mar Mediterrâneo, nós chamamos de Velho Mundo. Então nós temos aqui Portugal, Espanha, Itália, né? Grécia, e aqui na África nós temos Tunísia, Egito, Marrocos, aqui nós temos Turquia, Síria, né? Que são países, Israel, são países banhados pelo mar Mediterrâneo, nós chamamos de Velho Mundo. Quando Cristóvão Colombo saiu daqui da Espanha, ele imaginava ir direto com sua navegação e dar a volta para chegar aqui na Índia, ele nunca imaginava que teria aqui no meio do caminho um novo continente, o chamado continente americano. A América é chamada assim por causa do seu secretário de Cristóvão Colombo, que chamava-se Américo Vespúcio. E aí então
deu-se a formação que nós conhecemos como o Novo Mundo que você pode observar. E James Cook, sendo aqui da Inglaterra, né, ele veio para esse espaço todo e encontrou aqui uma nova região chamada Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Okay? Então essas são a formação do mundo que nós temos. O Velho Mundo, África, Europa, Ásia, banhado pelo Mar Mediterrâneo. O Segundo Mundo, o continente americano, formado pela América do Norte, a América do Sul, juntado pelo Istmo, que é chamado América Central. E o terceiro grupo nós chamamos de Novíssimo Mundo, que é a Oceania, formado por 3 grandes grupos: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e 3 conjuntos de ilhas: Polinésia, Micronésia e Melanésia. Né? Então, isso é a formação da Oceania e do mundo no geral. Qual a localização que nós temos, conforme nós lemos na página 196? Ele está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, conforme eu mostrei no mapa para vocês. Né? É banhado então pelos oceanos Índico e o Oceano Pacífico. Logicamente que o maior oceano dessa região é o Oceano Pacífico. E nessa região do Oceano Pacífico temos o que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Quando se fala em Círculo de Fogo do Pacífico, é a região onde vai ocorrer grandes atividades vulcânicas, tremores de terras e também maremotos. Tudo pela influência do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, só o nome se diz Pacífico, mas ele não é Pacífico. Ele agita no mar, dando maremotos, e na terra, conforme terremotos. Né? Continuando, nós podemos observar a medida, né, a área que nós podemos vimos na página 196, a área total em quilômetros quadrados. Aqui você pode observar essas águas que nós temos aqui, águas do Oceano Pacífico, é a praia deles. Eles curtem muito, surfam demais por causa que tem ondas bem elevadas nessa região. Aqui é a cidade de Sydney e aqui é a praia deles. Essa cidade como se fosse uma cidade do Rio de Janeiro, comparando a nossa aqui no espaço brasileiro. Aqui então, voltando, aquilo que nós comentamos no texto anterior. Então nós temos o seguinte, temos a presença da linha do Equador, a linha do Equador que você pode observar, a linha do Equador aqui, tá? Depois o Trópico de Câncer, aqui no hemisfério norte, Trópico de Câncer, e aqui o Trópico de Capricórnio. Então, ou seja, toda a Oceania ele está situado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Até temos mais coisa mais abaixo do Trópico de Capricórnio, mais ao sul. E é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. E com a medida, né, de toda essa região de 8.942.252 km² essa região. Bom, agora vamos à divisão política da Oceania. Qual a divisão política que nós temos nessa região? Então nós podemos observar o seguinte: a Austrália, que é o primeiro, capital Canberra, né? Como eu falei para você, a Austrália ela vai ter 3 capitais. A capital administrativa do país nós chamamos de Canberra. A capital social do país é Sydney, no qual eu estou mostrando essas fotos para vocês. E a capital econômica, Melbourne, que fica um pouco mais ao sul de Sydney. Então, temos Sydney, depois vem Canberra e depois vem Melbourne em distância entre umas e outras. Então, Sydney é a principal, depois vem Canberra e vem Melbourne. E aí nós podemos observar a Austrália, capital Canberra. Depois nós temos Nova Zelândia, capital Wellington. Lá também é a mesma coisa. Wellington é a capital administrativa, mas a cidade de Auckland é a cidade mais importante que nós temos na Nova Zelândia. Né? Aí você fala assim, mas Wellington é a capital, mas não é a mais importante? Não. Né? É como a mesma coisa lá na Austrália. Canberra é uma cidade pequenininha, mas é a capital administrativa. Também em Nova Zelândia, a cidade chamada Wellington
é uma cidade pequenininha, menor do que Auckland. E Auckland é a cidade social da Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é formada por duas ilhas. E as duas cidades que eu citei para vocês estão situadas, por exemplo, na Ilha do Norte. Tá? E depois nós temos Papua Nova Guiné, capital Port Moresby. Essa capital, por ser colonizada por franceses, então a cultura é francesa nessa localidade. A Austrália é cultura inglesa da Inglaterra. Nova Zelândia é cultura inglesa da Inglaterra. E Papua Nova Guiné, ela é uma cultura francesa colonizada por franceses. Por isso que a capital, você pode observar, é Port Moresby, que é a capital dessa região. Ali não vai ter outras capitais, essa é só a cidade mais importante. Aqui você pode observar a ponte que passa de uma parte da cidade para outra cidade, e aqui nós temos um dos braços do Oceano Pacífico, e aqui vai ligar uma cidade de Sydney a outra parte de Sydney. E aí, conforme eu falei para vocês, a Austrália é a região maior que nós temos. Depois, essa parte também, Tasmânia, faz parte da Austrália. Depois nós temos a Nova Zelândia, que temos a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, e a Papua Nova Guiné. Por exemplo, onde estou passando bem o mouse, parei o mouse bem ali, aqui nós temos Sydney. Depois nós temos nessa região aqui temos Sydney, depois aqui nós temos Canberra e Melbourne bem aqui embaixo, tá? Bem aqui mais abaixo, por exemplo. Já na Nova Zelândia, aqui nós temos as duas cidades mais importantes, Auckland e Wellington, e a Papua Nova Guiné, ok? Isso que eu acabei de mostrar para vocês são os 3 agrupamentos mais importantes em áreas continentais, como Austrália primeiro, depois Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Agora, o restante da Oceania é formado, que nós conhecemos, por agrupamento de ilhas, conforme se pode observar na página número 197, 197, onde temos Melanésia, Polinésia e Micronésia. Então, Melanésia, esse conjunto de ilhas de composição negra. Quando se fala ilhas de composição negra, está dizendo o seguinte: quando os antropólogos começaram a descobrir, estudar a região da Austrália, da Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e toda a formação dessas ilhas que nós estamos vendo, como Melanésia, eles observaram que a formação do negro que nós temos lá, ele é diferente do negro do continente africano. Então, eles imaginam que, por chamar de Melanésia, a composição, a cor da melanina da pele da população dessa região é formado então de cores negras, por isso chamado de Melanésia. É o estudo através da antropologia, por isso colocaram de Melanésia. Aqui nós temos Polinésia, que são o quê? Já o próprio nome já diz, Polinésia. O que significa Polinésia? Muitas ilhas, né? Várias ilhas. E também essas várias ilhas são formação como a Melanésia, são formação de encaixe ou desmembramento das placas tectônicas ou através de atividades vulcânicas. E o terceiro conjunto que nós podemos colocar, Micronésia. Essa Micronésia, praticamente todas elas são de formação de ilhas de atividades vulcânicas. Então você pode observar 3 conjuntos conforme nós citamos para você, que são Melanésia, Polinésia e Micronésia. Esse é o conjunto da formação. E aqui no mapa você pode observar. Lá, olha, Melanésia, acredite-se pelos antigos estudos da antropologia, que é a formação de negros. Polinésias, muitas ilhas. E Micronésias, pequenas ilhas. Então, o que significa Nésia? Ó? Nésia, Nésia, Nésia. Quando se fala Nésia, nós chamamos ilhas. Então, pequenas ilhas, muitas ilhas e ilhas de formação de cores negras. Essas ilhas que eu citei para vocês, por exemplo, né, são ilhas de, olha só aqui, ó, UK, Reino Unido, francesa, né, aqui todas francesas, né, então você vê,
aqui é a ilha da Nova Zelândia. Nessa aqui é a ilha dos norte-americanos, Havaí, norte-americanos, né? Então você pode observar que essas ilhas, aqui ó, ilha francesa, né? São ilhas de nossa própria colonização. E aqui também da Nova Zelândia, por exemplo. A próxima aula nós vamos estudar com vocês na página 198, 199 e 200 sobre a estrutura geológica e a formação do relevo que nós temos no continente oceânico. E principalmente tudo isso nós estamos estudando no livro voltado para a Austrália. Então você pode observar aqui essa região aqui, ó, olha só a formação dessa estrutura geológica, né? E aqui nós temos o Oceano Pacífico batendo nessa região. Qual a formação geológica? Nós vamos ver então na próxima aula com vocês. Turma da 91, dia 26 de outubro, e turma 92 e 93, no dia 27 de outubro, entrega dessas atividades. Página 201, 202, 205, 209 e 210. Você irá fazer essas atividades, que são atividades avaliativas do mês de outubro. Aí você fala assim, professor, nem começamos o capítulo, já pediu já para fazer a lição? Sim, porque isso aí vai garantir a tua nota 10 para o quarto bimestre. Eu já postei com vocês que no primeiro bimestre você tirou 10, no segundo bimestre você tirou 10, no terceiro bimestre você tirou 10, agora no quarto bimestre eu quero também que você feche com nota 10, ou seja, 40 pontos anuais. E essa é a primeira atividade do mês de outubro, que é a V1, que é a página 201, 202, 205, 209 e 210. Você vai tirar fotos e envia na plataforma do Eclass para valorizar a sua nota. Tire fotos aqui, lá, atividades, tira fotos aí para você mandar essas atividades. Tire foto e envie para nós essas atividades, ok? Muito obrigado pelo seu apoio, por você ter curtido os vídeos, fazendo comentários, se inscrevendo no vídeo, né? Se inscrevendo no meu canal, mandando os comentários. Isso valoriza muito o nosso trabalho, porque estamos em educação remota à distância. Que Deus possa abençoar cada aluno da 91, 92 e 93. E eu vou abrir a plataforma do Eclass e vou ver as suas atividades e dando já nota 10 para o mês de outubro. Oremos. Obrigado a Deus pelo teu grande amor, obrigado pela tua paz, pelo teu amor, pelo teu carinho e por ter nos guardado até o presente momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e estenda essas bênçãos a cada aluno, e também que eles possam fazer essas atividades e possam conseguir nota máxima. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado e que Deus possa abençoar vocês, e espero vocês curtindo os meus vídeos e as minhas atividades. Até o próximo encontro, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Fui.